Aqui esta tarde, Senhor, o sol maravilhoso lá fora, mas temos homens e mulheres e crianças presentes que marcaram um encontro contigo. Em que a cidade, que a natureza, que nada os seduziu, mas eles tiveram o poder e a coragem para estar aqui, Senhor, para te amar, te adorar e ouvir a tua palavra, Senhor. Que todo homem saia da frente, Senhor, e que seja você falando e levando a tua palavra. Que possamos todos receber e ser melhor daqui, Senhor. Dá-nos a bênção a cada um, ajuda-nos a verificar e testificar a tua palavra a cada dia. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar os irmãos. Amém. Antes da leitura da palavra, apenas duas notícias para vocês que são novas a todos. Novembro de 2012, o Encontro Regional de Pastores vai ser em Caxias do Sul. E mais do que nunca nós vamos precisar estar todos unidos. Então, desceu no coração do pastor, recebi uma mensagem de texto hoje à tarde, e nas reuniões foram decididas. E é conosco. O pastor Júlio não vai poder visitar, é Caxias do Sul, que vai ter que se esforçar em união cada vez mais. Outra notícia, irmão Mauro. Tu estás na internet, sabia? Para todos ouvirem, estou louvando, estou adorando a Deus. Tá, algumas pregações já foram colocadas no YouTube. Hoje buscam tanto no YouTube pregações, acho de tantos denominacionais. Hoje nós temos 3 hinos do seu irmão Aula cantando, do último culto, uma pregação de Edival e uma do pastor Júlio. E com o tempo terão mais. Logo, logo, Deus abençoando, creio que teremos o site da igreja. E assim por diante, para podermos começar o evangelismo no trabalho. Isso vai, de todos nós, podemos pegar junto e cada vez estarmos mais unidos. Eu estava pensando e procurando em Deus o que falar, o que buscar, o que trazer de sua palavra para todos. E em minha oração eu perguntei, Senhor, o que vou dizer? Ele disse, fala de mim. Diz tanto que me ama. Diz tanto que me segue, então fala de mim. E nessa oração eu busquei, vou começar a falar do meu Senhor sobre Ele, quem Ele é, buscando em Êxodos, todos podem lembrar, em Êxodos, capítulo 3. Vamos ver hoje quem é esse Deus maravilhoso em Êxodos capítulo 3. Todos conhecem a história de Moisés.
No capítulo 3, começando no versículo 4: E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia. Agora no versículo 6: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Um pouquinho mais adiante, no versículo 13, Moisés questiona a Deus e pergunta: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: Qual é o nome que lhes direi? E disse-lhe Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém. Meu Deus amado, nós sabemos quem tu és. Tu és o eu sou. Tantos já passaram, tantas nações passaram, todas as coisas passam, mas tu nunca passas. Tu sempre és e sempre serás o eu sou, o nosso Deus. Entregamos a audiência nesse momento a ti, Senhor. Entregamos a todos nós de corpo e alma, para que tu faças a tua vontade e fale conosco neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez essa, Ele é o eu sou, o meu Deus, o nosso Deus, né? Deus, segundo o dicionário Gama, 11ª edição, fala da palavra Deus, o significado é princípio supremo, que as religiões consideram superior à natureza, ser infinito, perfeito, criador do universo, objeto de culto ou um objeto ardente que se antepõe, objeto de desejo ardente que se antepõe sobre todos os outros desejos ou afetos. Então, pelo mundano, pelos estudiosos, Deus é um objeto de adoração e de culto. É um desejo teu que está acima de qualquer outro desejo. Isso é Deus. Pelo dicionário da Bíblia de Almeida, Deus, do hebreu El, Elá, Eloá, Elohim, do grego Theos, nome mais geral da divindade, Gênesis 1, Jó 1. Deus é ser supremo, único, infinito, criador e sustentador do universo. É espírito pessoal e distinções, Pai, Filho e Espírito Santo. É santo, justo, amoroso e perdoador dos que se arrependem. O ateu, que é aquele que não acredita em Deus, diz que Deus não existe. O agnóstico, que é aquele incrédulo, precisa se provar tudo, diz que não sabemos saber se Deus existe ou não. O crente sabe que Deus existe e afirma: nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Deus eterno, hebreu Olam. Título de Deus que indica a sua existência e o seu domínio sobre o universo não tem fim. Amém. Este é Deus. Amém. Mas significando pela palavra Deus, nós sabemos que não temos somente um Deus. Essa terra tem muitos deuses. Sabemos que o diabo também oferece como Deus muitas opções de deuses. E aqui fica a questão para todo mundo: qual Deus nós servimos? Quando dizemos o meu Deus é, qual este que é o teu Deus? É o Elohim, é o Senhor Jesus, Jeová, o mesmo? Ou é o Deus do mundo? O ser humano foi feito para adorar, para ter adoração, dar culto, prestar culto. E as nossas atitudes nos mostram que o mais importante não é somente aqui dentro dessas quatro paredes a forma de adoração. Nós mostramos quem é o nosso Deus lá fora, caminhando na rua, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida. Aonde nós vamos, nós mostramos a qual Deus nós servimos, qual é o nosso objeto de adoração, qual é realmente o nosso verdadeiro amor, o nosso
desejo acima de todo o restante. Quem é esse Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o meu Deus? Para o mundano, muitas vezes nós vamos e vemos que ele tem o Deus da bola, que é o Deus do futebol, ou Deus fulano, Deus beltrano, Deus programa de televisão. Nós vemos inúmeros deuses que nos apresentam. Mas infelizmente dentro de muitas igrejas também há outros deuses, além do Senhor Jesus Cristo. Porque eles botam o santo isso ou o santo aquilo, ou o Deus carro, que eu não posso ir para o culto, porque eu vou estragar meu carro, vou deixar ele fora na frente, alguém pode arriscar. O Deus casa, porque eu não posso ir adorar o meu Deus real, não posso estar na casa de Deus, porque eu tenho que arrumar a minha casa, eu tenho que fazer as minhas coisas. Há uma diferença quando tu bota o desejo na frente e a obrigação. Quando é uma coisa de força maior que te tira e tu pede a Deus com o tempo ele lhe dá, e aquilo que está no desejo do seu coração você deixa pelo desejo. Então você não está adorando a Deus, tu está adorando a outro Deus. Tu escolheu outro Deus para adorar. Há uma diferença bem clara nisso quando tu tem a liberdade. E Deus te deu a liberdade. Aí nós nos perguntamos que tipo de Deus nós estamos seguindo, nós estamos vivendo, nós estamos buscando. Amém. É o Senhor Jesus Cristo ou é o Deus do mundo? Muitos lugares nós, como criamos nenhum profeta, infelizmente em alguns lugares nós temos um Deus branco, que colocaram ele na frente da palavra de Deus. Ele é nosso irmão, é nosso profeta. Se nós recebemos como galardão de profeta, nós temos um galardão de profeta. Mas se nós botamos ele na frente de Deus, aonde está a nossa honra, a nossa glória? Porque nós estamos querendo tirar do verdadeiro Deus a honra e a glória. Vamos levar em um contexto geral. É a mensagem mais importante que a Bíblia? A mensagem é um manual que te leva a entender a Bíblia. Amém. Quando um profeta veio em toda a palavra de Deus, ele te mostrou quem era Deus e nunca a si mesmo. Em toda a história bíblica sempre foi assim. O profeta vem e te traz a palavra de Deus. Ele não é Deus, ele te traz a palavra. Ele é um mensageiro, ele te traz algo para ti. Amém. Então sabemos que o ser humano feito para adorar, ele tem inúmeras opções para escolher. Agora, qual vamos escolher e qual vamos decidir? Qual vamos seguir e qual vamos buscar? Vamos seguir alguns exemplos bíblicos. Porque nós temos que o mundo nos oferece a verdade, o status e outras coisas. Mas nessa situação, como agimos? Como Deus age? Nós temos um desejo ardente para o Senhor Jesus Cristo. E na Bíblia, em Hebreus 13:8, e todos conhecemos Hebreus 13:8, que diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que Ele fazia nesta Bíblia, Ele continua fazendo nas nossas vidas. Amém. Então, se nós escolhemos por esse Deus e não o Deus do mundo, nós temos que ter fé que Ele fará da mesma forma. Então eu peguei alguns exemplos bíblicos para mostrar como Ele me ama e ama vocês de uma forma grandiosa e como Ele muda a nossa vida ao escolhermos esse Deus. Ele pega um homem que nem Noé, que acha graça diante dele, ante tanto pecado do mundo, e cria uma arca. Todos conhecemos a história de Noé. E se lermos na Bíblia, que aqui está na Bíblia, em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 6, no versículo 8, a única coisa que a Bíblia nos fala é que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele não diz no que achou graça, mas Deus viu graça nesse homem em meio a tanta desgraça do qual fez se arrepender-se de ter criado o mundo. E essa graça que Deus achou fez com que ele criasse uma arca, uma meio de escape para ele. Mas, irmão Fernando, vamos trazer isso para hoje então. O que vocês estão fazendo aqui neste momento? Se vocês não estão lá, aqui atrás há um parque que está muita gente se divertindo, onde até mulheres praticamente seminuas por causa do calor e homens seminuas, mas vocês estão aqui adorando a Deus, é porque de alguma forma Deus achou graça em vocês. E vocês estão aqui buscando nesta arca a salvação antes da destruição que virá ao mundo. Glória a Deus. Então ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, Ele é Salvador. Ele não muda a forma. Onde nós achamos graça?
Da onde nós vemos, no que nós achamos graça nele. Como ele viu nós, achou graça e disse que poderíamos. Graça é algo não merecido. Mas de qualquer forma nós encontramos e aqui estamos. Glória a Deus. E estamos para ouvir a palavra dele. Este é Deus, é a forma que ele age do homem e hoje eternamente. Ele sempre te dará uma forma de escape a partir do momento que você buscá-lo. Amém. Deus pega alguém também, como José, alguém que seja puro, que seja desejoso de servi-lo, alguém que queira estar ao lado dele, alguém que queira buscá-lo, alguém que tenha pureza para perdoar e para amar. Ele pega alguém como José e dá um dom, aonde seus irmãos o desdenham por causa desse dom, mas a sua posição em Deus, Aleluia. se for que nem a de José, ele te dará a mesma coisa. Amém. Como assim, irmão Fernando? José foi jogado numa cova, numa cisterna vazia, e quando eles buscavam matá-lo, Deus deu uma opção. Mas não venderam como escravo? Sim, era uma opção, ou a morte. E lá vai José como escravo para o Egito, uma terra pagã. Aí lá vai José como escravo e é comprado por um general. No Egito, quem era escravo deveria honrar e seguir os deuses do Egito. Porém, ele não fez isso. Ele tinha o Deus dele, o Eu Sou. Ele conhecia o Eu Sou. Amém. O que aconteceu? Ele se manteve firme. A Bíblia não descreve o que ele deve ter passado. Mas qualquer um deve ter, com um pouquinho de discernimento, e pode imaginar o que ele deve ter passado ante um povo pagão. Se hoje, com toda a liberdade, com todas as leis que impedem que nos massacrem, ainda sofremos preconceito por causa do nosso Deus, e José como escravo, o que não deve ter passado? Verdade. E mesmo assim ele prosperou. Amém. E a partir do momento que Deus viu que ele era fiel, ele desejou que ele prosperasse e fez com que se abrissem as portas. Mas toda vez que Deus abre a porta, o diabo envia mais um Deus. E lá vai o Deus da concupiscência da carne. E leva a mulher de Potifar para tentá-lo. Ele foge do mal. É julgado mais uma vez, injustamente, sem ter feito nada, é jogado na prisão. É tão ruim assim? Aos olhos humanos é horrível. Mas esse meu Deus pegou alguém que amava ele, que tinha um dom que vivia para ele, e jogou na prisão. Permitiu que fosse para a prisão. Por quê? Porque Deus tinha um projeto maior. Como escravo, né? Potifar ele não veria nem padeiro, nem copeiro. E aí? Porém, na prisão ele teria o contato com os dois, era o trabalho de Deus. E José se manteve firme, sendo exemplo, o carcereiro já deixava tudo nas mãos dele. Quer dizer, um prisioneiro que se torna também um amigo do carcereiro, que começa a prosperar também na prisão. Hoje ele te pega, ele te leva por caminhos que você não entende e te faz prosperar em lugares que você não acredita nem ao menos que sobreviveria. Esse é o nosso Deus. Amém. E te põe no final governar algo, a liderar algo, desde que você o sirva corretamente. O que você precisa é não aceitar os outros deuses, não aceitar a forma que o diabo te traz a concupiscência, não aceitar a forma que o diabo te traz a vaidade, que o diabo te traz outros deuses para seguir. Aleluia. Porque a partir do momento que o teu desejo maior se põe a palavra, então aquele desejo maior se tornou o teu Deus. A partir do momento que está no dicionário, não é nem Bíblia, é dicionário, uma visão mundana que transpassa corretamente. Se nós adoramos Deus, quer ser a primícia. Mas para ele ser Deus, ele tem que ser a nossa primícia. Amém. O objeto de adoração. E para nós adorarmos ele, nós temos que viver para ele em todo momento, não somente dentro da igreja. José deu o exemplo, não era dentro de 4 paredes, não era um templo, era uma vida de cápsula, em terra inimiga, em terra pagã, ele vivendo a palavra. Amém. Ele não tinha uma guia a não ser o instinto que o Espírito Santo dá. Nós temos uma Bíblia, nós temos uma diferença por onde vemos os exemplos. Eles tinham apenas o ensinamento que era passado de geração em geração, boca a boca, não era escrito. Tem uma diferença clara. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Ele pega José e transforma dessa forma. Ele pega Noé, acha graça e em meio à destruição do mundo acha o escape. E ele pega Moisés e escolhe antes o nascimento que ele seria o libertador. Mas o ser humano é tão cheio de si, tão poderoso, pode-se dizer assim, tão claro,
Mas Deus pega para mostrar, e nós vemos na natureza, qualquer um que pesquisar na parte geográfica, o Nilo tem crocodilos de até 6 metros, de 500 a 1 tonelada de tamanho, 6 a 12 metros, crocodilos que realmente matam o ser humano, que em geral é uma criança, por maior que seja. Já houveram vários documentários, busquem na internet, busquem no rádio, existe. Discovery Channel falou várias vezes sobre isso, apareceu um fantástico. É um entretenimento falar. Haviam povos pagãos que adoravam os crocodilos, mas ele pega um menininho, recém-nascido, em meio a uma perseguição, bota no coração de um pai e de uma mãe, a não entregar a seu filho, quando não pode mais esconder, larga no Nilo, infestado de crocodilos, e ele guia aquela criança e protege sua irmã que acompanha para ver aonde vai, para que aquela criança chegue na casa do faraó. Glória a Deus. E ele diz: tu queria matar o meu salvador, tu queria matar o meu profeta, agora cria-o para mim. Agora vai lá e educa-o. E a irmã do faraó vê a criança, adota ela, e que casualidade, como Deus é tremendo, contrata os próprios pais para criar. E aí nasce a guia os pais. E esses pais ensinaram de geração em geração quem era Deus. E quem era Deus e o que era Deus. Mas Moisés também teve outras escolas, porque o faraó tinha dinheiro. E todo cheio de si, quando ele volta para a casa do faraó, já instruído, o que ele faz? Ele vê a justiça, ele sabe que ele é o libertador, eu sou o libertador e faço a sua forma. Mata um homem. Aí Deus olha de cima e diz: do seu jeito não serve. Aí o faraó e os egípcios querem matá-lo, ele quer fugir. Ah, mas os 10 mandamentos não estavam escritos, mas estava escrito que não matarás. Após anos, como ele sabia? Quando Caim matou Abel, e foi passado de geração a geração, eles sabiam que Deus abominava o homicídio e a morte. Aleluia. Se o pecado, o salário do pecado era a morte, o homem perdeu com a morte, com a separação da vida, o direito, então Moisés também sabia que não poderia matar. Ele cometeu esse erro. Diz: bom, Moisés, você já fez da tua forma, agora vamos aprender na minha escola. O homem te ensinou o que ele podia aprender. Ali não tem mais o que aprender. A melhor escola, a melhor nação, que era o Egito na época, já tinha tirado o ensino. Só que a escola que eu tenho é o deserto, agora foge. Vamos para o deserto, Moisés. Vem para o deserto, vem aprender comigo agora. Mas ele tinha tanta instrução, o que ele precisaria aprender nesse momento? Ele pega homens que tem, como nós e todo mundo, todo pregador gosta de dizer, que ele não pega os capacitados, ele capacita os escolhidos. Amém. E ele capacitou Moisés, mas no que ele precisava capacitar? Moisés, eu sei que você é justo, então eu vou te escrever na escola. Tu vai lá no posto, dando mestre, e quando chegarem as mulheres, que eu não aceito pastoras, eu tenho que ser uma liderança masculina, você vai ver elas sendo subjugadas e vai defendê-las, porque eu sei que teu senso de justiça é esse. E vou te jogar lá, para que você comece a defender. Vamos começar, vamos se inscrever. E quando ele defende as mulheres, eles chegam em casa, falam para seu futuro sogro Jetro, olha, chegou esse homem para cá, sua filha, todos conhecem a história, os ícones, se torna sua esposa. Mas até ali, qual é a escola de Deus, aonde ele teria que aprender? Ele ficou 40 anos cuidando de um rebanho, cuidando de ovelhas. O que ele ia aprender? O poderoso Moisés, ele foi um general de guerra, foi escolhido nas melhores escolas. O profeta chega a dizer que ele podia ensinar os mestres. O que ele tinha que aprender lá no deserto? O valor da vida. Amém. Quando tu pega uma ovelha, eu criei ovelha, eu tive uma ovelha quando era criança em minha casa, meus filhos criavam. A ovelha é um bicho frágil. Por meio das vezes ele te conhecia querendo fugir. Tu tem que pegar um rebanho e não deixar desguarnecer nenhuma fugir. Tu tem que escolher o melhor passo, porque se tiver trevo, parece verdinho, tão bonitinho, aquilo estufa a ovelha e mata ela. Então o alimento da ovelha tem que ser um passo verde maravilhoso. Então tu tem que cuidar aonde tu bota o alimento para ela. Tu tem que arrebanhar, tu tem que tirar o carrapicho, tu tem que cuidar da lã. Para tu cortar a lã tem que ser com carinho, porque se ela se espernear, a tesoura pega e tu mata ela. Qualquer cortezinho se torna um ferimento hediondo. A ovelha é um bicho indefeso. Então Moisés, eu sendo Deus, agora eu vou te educar, vai para o deserto, criar ovelha. Eu preciso que Israel saia de lá, eu vou tirá-lo de lá. Mas para isso não adianta ser um bom general. Tu tem que saber o valor da vida, para saber o valor dos meus filhos. É assim que Deus chama. Porque às vezes tu acha, tu tem a capacidade, tu tem a letra, tu tem tudo, mas o que me falta? Por que eu estou passando por isso? Será que Deus não está nos ensinando no deserto?
Será que Deus não está nos preparando nessa hora? Será que Deus não está nos mostrando algo mais, algo que nós precisamos aprender? Com toda aquela diferença? Aí ele pega, depois que ele vê que Moisés já aprendeu o valor, e Moisés não acreditava mais em nada mesmo. Tanto tempo no deserto, eu acho que é isso mesmo. O que acontece lá no morro? E aí ele se aproxima e acontece como é o culto. Ele tem a proximidade com Deus. Seus pais tinham passado. A sua glória tinha passado. Ele já não era mais, ele era apenas um pastor. Um velho. Ele já tinha passado por várias coisas. Toda a genealogia, todos aqueles, muitos já haviam morrido. Mas ele se identificou como eu sou. Amém. O Deus dele, daquele outro. Não eu fui ou eu vou ser. E ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pega Moisés e transforma dessa forma. Ele ensina a forma de buscar. Aí ele pega um homem que seja realmente obediente. Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Ele pega um homem que realmente seja desejoso. Um homem que se posiciona e busca o seu livro e aprende a palavra. Ele pega um homem como Josué. Nesse momento eu lembro também de um exemplo que muitos falam. Quando o irmão Brana viu aquela mulher que estava passando vários, julgou. Meus filhos vendo isso, por que o senhor não vê? Não, bota aqui. Aí ele vê o anjo anotando e aquela lista já está ficando grande. Acho que todos conhecem, muitos pregadores falam também. Aí joga para trás o mar esquecimento, perdoa-se, porém tu está condenando. Ele vai lá, ora, e ambos vêm, e ele vê que nessa mensagem, se não me engano, desse dia então, que ele fala dessa mulher e ele ora com ela, se ajoelha e ela se acerta com Deus. Que ela tinha sido uma cristã e havia se desviado. E mais tarde, após um culto, um casalzinho se beijando na frente, e ele vem naquela hora e o Espírito Santo pergunta, faz o que quer, ele diz, eu os perdoo, e o Espírito Santo sai, alegremente curando a todos. Será que antes daquela escola ali, exatamente, ele perdoaria? Ou ele fulminaria naquela hora? Mas irmão Fernando, por que essa comparação agora com Josué? Josué viu o momento todo, ele estava como escravo, ele foi junto com Israel, foi libertado e esteve ao lado de Moisés. Quando o povo já tornou para o paganismo e foi buscar as tábuas, Josué estava firme ao lado do seu líder. Por mais que eu não concordasse com algumas coisas, ele estava firme. E ele continuou pela palavra, e foi caminhando ao lado de Moisés. Chegaram ao Mar Vermelho, ele viu Moisés, já cansado, olhar, areia para um lado, areia para o outro, terreno difícil, não tinha para onde se esconder, e mais na frente. E vai para trás da rocha chorar, e Deus manda, por que clamas a mim? Vai e segue. Aí ele observa Moisés seguindo e passa para o outro lado. Aí chega naquela hora e ele mantendo firme, Deus vem e consola, porque Moisés entregou a liderança a ele. Aí ele vem e consola Josué. Meu servo Moisés é morto, mas eu serei contigo como serei com Moisés. Ande, tem ânimo. Aí já está no começo e ele continua. A Bíblia mostra que ele teve inúmeras batalhas. Não mostra ele tendo desobediência. Mostra ele tendo obediência à palavra, diferente das batalhas e das provas. Mas até onde tu quer chegar, irmão Fernando? Deus pega um homem obediente, puro de coração, trabalha com ele para que não haja maldade e dá autoridade e poder. Querem autoridade e poder? Obedeçam a palavra e tenham amor ao teu próximo. Indiferente de quem seja, não cabe o julgamento de nós. Temos que ter amor. Qual a diferença disso? Pegamos em Josué. Glória a Deus. Aleluia. Quando Josué teve essa autoridade, na palavra de Deus, Josué 10, 12 a 15, ele não estava para usufruto dele. Ele já havia conversado com Deus, Deus já havia dito a ele que ele receberia em suas mãos os inimigos de Gibeão. Era o seu aliado, seu companheiro, não era para ele. Ele tinha autoridade com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Tal era a sua intimidade, mas não era para ele o poder. Ele não pôde usar seu usufruto. Todos os profetas nunca usaram seu poder e sua autoridade para seu usufruto.
E se nós vemos não somente na Bíblia, mas também quando você vê os exemplos no livro da fé que o profeta fala, John Wesley, Lutero, toda a autoridade fizeram, tudo o que fizeram, não foram para eles. Eles pagaram o preço nela. William Marion Branham também pagou um preço grande. Não foi nada para ele. Ele pôde trazer de volta a vida a sua esposa, mas ele morreu naquele carro. Para quem era poder? Para quem é autoridade? Deus dá a esse homem dessa forma. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas. Ele falou naquele dia. Ele havia falado com Deus e já tinha recebido. Ele sabia o que estava fazendo. Então o fogo da batalha ele olhou. Sol, detente em Gibeão e lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro reto, o sol, pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou Josué e todo Israel com ele no arraial de Gigal. Para ele? Era uma vitória dele? Ou era como o irmão estava sendo perseguido? E muitas vezes, podendo em prática hoje, nós temos essa condição e temos a oportunidade de ter autoridade e poder defender o nosso irmão. E o que acontece? Nos recolhemos e, mas não, o diabo só te fez isso, fez aquilo, defenda. Amém. O teu dever é defender o teu irmão. Amém. Cabe a Deus o jugo e não a nós. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele pegará vocês de tal forma, te dará tal autoridade para que tu repreenda o diabo naquele momento. Você parará céus e terra se for preciso, desde que tenha obediência na palavra, desde que tu busque como Josué buscou, porque o meu Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas o Deus televisão, o que pode fazer? E o Deus carro, Deus casa, Deus trabalho, o Deus dinheiro, porque o dinheiro está alto sim nesse mundo, enquanto você o tem. E depois? Porém, Deus te pega de uma forma e te dá a prosperidade se tu precisa financeira, te dá o trabalho, ele te abre as portas, ele te dá um carro se tu precisa, desde que tu esteja como José, ele te dá autoridade e poder, ele te dá a forma de buscar, desde que tu se posicione por Deus naquele momento. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é Deus, este é o meu Deus, a forma que ele faz, a forma que ele mostra, a forma que ele nos dá. Ele pega um povo que erra. E às vezes nós julgamos tanto, alguns que quando erram, e às vezes somos julgados também como erramos. Ele pega um povo que erra e clama, e ele ouve, e ele vê que esse povo se arrependeu. Nós vemos em Juízes, lá em Juízes, Juízes 6, na questão da servidão dos medianitas, disse bem claro: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Aleluia. Fizeram o que era mal, fizeram o que era errado, fizeram o que era pecado. Deus é um Deus justo, Ele é correto. Amém. Ele tem um compromisso maior com a palavra, Ele te dá alegria, mas Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele vai ser contigo e vai te dar o que tu precisa. Ele vai te cuidar. Você é a menina dos olhos dele. Mas a partir do momento que você se afasta, não é ele que é mau, é você que está errando, é você que está buscando para ser o jugo. Foi isso que Israel buscou naquele momento. E teve por 7 anos aquele jugo. Mas quando clamaram, e às vezes a gente erra, está pagando por aquilo, a gente clama. Deus veio e buscou alguém, buscou Gideão. Porque era uma pessoa prudente. Às vezes nós clamamos e Deus nos dá a resposta. Sabe como não é a resposta que a gente quer? A gente fica meio assim. Mas se Deus te dá a resposta, Ele vai mandar um Gideão para ti. Se você não é a pessoa apta no momento, Ele trará alguém apto a te salvar. Basta que clame no seu erro e busque corrigi-lo. Ele é o mesmo Deus, é o nosso Deus. Como Ele foi com Israel, Ele também é conosco. Ele nos dá a oportunidade de se reassentar com Ele, desde que tenhamos o coração puro e buscamos isso. Mas Ele não vai vir com carroças de fogo. Ele mandou um anjo. E Gideão, sendo prudente, perguntou: és tu um dos nossos ou do nosso inimigo? Tu está pela palavra ou tu está como? Às vezes nós nem perguntamos. Como é que tu vai? Tu vai buscar a palavra ou não vai buscar?
Ah, mas eu sou teu amigo, assim, não, mas aqui não pode falar. Deus vai mandar um Gideão prudente para te ajudar. E aí tu vai lá assim, mas aquele ali vai me ajudar. Pô, mas Gideão. Vai, reuniu não sei quantos. Não, é muito. Diminuiu, é muito. Tá. Melhor, 300, senhor. Lá tem milhares. Nós não é ali. É Deus. Não é Gideão, é Deus que vai fazer. Não somos nós, é Deus que vai fazer. Mas fulano de tal, meu Deus, mas sou eu. O eu sou, não é o fulano que vai fazer. Ele apenas será um instrumento para ser levado a bênção para vocês. Essa é a diferença, que nós não podemos olhar para o lado carnal, temos que olhar para a palavra, buscar a palavra. Essa é a diferença que vai fazer a nossa vida, esse é o nosso Deus. Nós podemos fazer a escolha, nós temos a escolha. Ele nos dá o livre-arbítrio, isso aconteceu com Israel. Aleluia. Mas como? Na questão ali do erro? Não, também na escolha de Saul. Quando Israel escolheu Saul, em Samuel entrou em contato com Deus e perguntou. Ele achou, não achou correto. Deus guiava o povo por meio de profetas. E naquela hora, busca Samuel, ele foi com Deus e disse o Senhor a Samuel: ouve o povo tudo quanto ele disser, e pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me rejeitaram, para eu não reinar sobre ele. E quantas vezes nós botamos na nossa vida um rei, um governo acima de Deus? Aí nós chegamos lá, o nosso chefe está falando piada, e nós começamos a rir junto. Ah, você não ri para ser demitido? Ah, se eu não rir com meu colega, eu não trabalhar direito com ele? Ah, se eu não fizer como eles querem? Tu não é obrigado a respeitar isso. Tu tem que ter respeito à pessoa, mas tu não é obrigado a chegar e ouvir e participar junto. Deus não aceita esse tipo de coisa. Aí naquele momento, quando estão rindo, tu pede fica sério, agora. Ah, mas fulano, porque ele está certo, tu não concorda. Aí quando tu fala aquela piadinha, às vezes sobre o céu, sobre a terra, aí você vai ter um sorriso. Não, não dá sorriso não. Olha sério, defende teu Deus. Clama a ele. Saul foi abençoado como rei, mesmo Deus não querendo o rei. Mas ele aceitou o pedido de Deus e colocou Saul. Mas enquanto Saul viveu a palavra, naquele momento que ele saiu, veio outro. Há essa questão em nossas vidas também. Ah, mas eu sou uma bênção, eu sou isso, eu sou aquilo. Enquanto tu estiver na palavra, tu vai ser. Amém. Não te esqueça que não é você, é o eu sou. Ele recebe a glória, ele é a glória, ele é Deus. Amém. Ele dá o livre-arbítrio para você abrir mão dele. Ele não divide a glória, ele divide o poder, ele te dá uma parcela do poder, mas ele não divide a glória, ele é Deus, ele é o único adorado. Amém. Essa é a diferença que faz a nossa vida. Esse é o meu Deus, que eu busco e que eu quero servir eternamente. Não é somente nessas quatro paredes que nós podemos ter Deus. Nós devemos ter esse Deus e o nosso resultado. Nas nossas vidas vai mostrar que Deus somos seguintes, é lá fora, é no nosso trabalho, é na nossa escola, no nosso convívio com nossos vizinhos, com nossos irmãos, e isso vai mostrar quem é o nosso Deus. Amém. Quem é o Deus que vive na nossa vida? Qual é o Deus que vai fazer a diferença? Qual o Deus que nós servimos? Por que disso, irmão Fernando? Por causa que a vida nos mostra nisso. Se Ele é Deus e nós queremos servi-lo, nós temos uma questão que é em Jeremias 10, 1 a 25. E se fosse falar do nosso Deus, demoraria muito, usando toda a palavra. Então vamos falar algumas coisas. Porque nosso Deus é eterno, é maravilhoso, Ele criou tudo. Não existe outro igual a Ele. Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Nós não somos nada sem Ele. Verdade. Mas Deus mostrou em Jeremias que apenas um detalhe que eu quero falar para vocês. Jeremias capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. E uma coisa, isso aqui fecha de uma forma perfeita com o que o profeta sempre falava como melhorar. Ouvi a palavra do Senhor que fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espantei com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Ah, mas o fulano fez sinal, o fulano Beltrano curou, o pastor tal fez alguma coisa, o bispo tal fez outra coisa. Ele não diz os sinais. Disse lá atrás, bem lá atrás. O que ele disse? Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam um bosque, um madeiro de obra, nas mãos de artifício e com machado. O que é vaidade? Ah, vamos adorar o homem, vamos adorar o objeto, vamos adorar aquilo. Ah, eu carreguei aquilo lá, aquilo me salvou.
Ótimo. Mas o povo cristão já foi divertido lá atrás, antes mesmo do profeta vir. E ainda assim, porque esqueceram do profeta, esqueceram de todos os profetas, acabaram entrando em outras coisas. Mas hoje, se notar, nós botamos outros deuses que não feitos de madeira, por verdade. Botamos na frente do nosso Deus. Mas agora, aquele que quer servir realmente a Deus, busca o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, e o adora em primeiro lugar. Ele faz a diferença. Mas e mensagem, irmão? Não vai usar mensagem para mostrar isso? Vamos mostrar um pouquinho da mensagem. Nós temos aqui, eu peguei, foi a primeira que eu encontrei. Atrás de primeiras mensagens, todo mundo fala, mas o irmão Branco que falava sobre Deus, porque ele teve uma revelação, ele viu, ele levava tudo que era dele. E na maioria das mensagens tem aquela mensagem que ele falou: nem por um momento eu trago mensagem ao povo para que eles me sigam, ou se unam à minha igreja para iniciar algum companheirismo ou organização. Eu nunca tenho feito isso e não vou fazer agora. Eu não tenho nenhum interesse nessas coisas. Porém, se tenho interesse é nas coisas e o povo de Deus. Amém. E se eu posso levar a cabo só uma coisa, estarei satisfeito. E essa coisa é ver estabelecida uma verdadeira relação espiritual entre Deus e o homem, na qual o homem chega a ser uma criação de Cristo, cheia do seu Espírito, e a vida de acordo com a palavra. Não convidaria, suplicaria ou advertiria a todos que escutem a sua voz nesse tempo. E se rendem suas vidas completamente a Ele. Assim eu confio no meu coração, que eu tenho feito como confio nele. Que Deus o abençoe na vinda e regozije o seu coração. Amém. Quem que esse profeta que teve na terra levava? Para onde levava? Ele era Deus? Não. Ele levava para Deus, deixou claro. Esse Deus é tão maravilhoso que o que ele fez aqui neste livro, ele trouxe para todos vocês como outros profetas em cada época, para todos nós. E na última ele trouxe um profeta para trazer também a revelação para que entendêssemos a palavra. Ele é tão maravilhoso que a forma que ele agia naquele momento ele continua agindo hoje. Ele é tão grandioso que o que ele fazia ele continua fazendo. Ele é tão perfeito que ele é o eterno, não existe outro. O diabo pode fazer sinais o que ele quiser, mas ele não consegue criar, que é o que Deus cria. Ele nunca consegue chegar à glória, porque ele é criação e não o Criador. Isso tem uma diferença grandiosa. Condenação por representação na página 24, em espanhol, não tem parágrafo. O profeta diz: se Deus assim o disse, porém, é que Deus é um Deus bom. Ora, não fará isso. Sempre estou ouvindo isso. E Deus, em verdade, é um Deus bom. Porém, Deus é um Deus justo, um Deus de juízo, Deus de santidade. Deus é um Deus de virtude. Deus é um Deus de ira. Não pararemos frente a Ele em sua ira. Assim diz a Bíblia. E a sua mera presença será um fogo consumidor, correto? Não trataremos de julgar a Deus por nossos sentimentos. Julgamos a Deus pela sua palavra, pelo que há dito. Não vamos sair pela tangente com que essa é uma tremenda igreja, que aumentaram tantas coisas, isso e aquilo. Volta melhor ao que Deus tem dito. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos faz tudo, mas Ele tem uma palavra para nos guiar. Israel tinha arma, nós também temos a arma. Vamos levar na nossa frente, Ele nos dará a vitória. Israel tinha uma coluna de fogo, Deus nos deu a coluna de fogo. Mas os cientistas falaram isso e aquilo. Bom, e o que os cientistas falaram disso? Todos conhecem, todos ouviram. Cientistas falaram muito bem de Deus, criticaram a Deus várias vezes. E o que eles falaram disso? A nuvem sobrenatural foi formada do irmão Branco, estava em fevereiro de 28 de 1963, a 40 milhas de altura. Ela se formou com 26 milhas de altura e 30 milhas de largura. Naquela altura não se queria nuvem nenhuma. E naquela época o avião não passava naquela região não. Foi visto em 3 países, uma parte do Canadá, Estados Unidos e também México. Perturbou as autoridades americanas que o FBI pesquisou. Causou um alvoroço
E apareceu essa fotografia, depois foi aparecido na revista Life Magazine, em maio 17 de 63. Fevereiro a maio tem tempo. Ele falou num culto sobre isso. Logo depois, os Estados Unidos, lá, FBI, bateu na porta dele para saber como é que ele sabia disso. Eu não sabia da foto. Ele conversou com os anjos. O FBI pesquisou, não achou nada de errado nele. Teve que escalar mais uma vez, porque Deus era por ele. Ele viu a nuvem, todos viram, a ciência provou. Aí quando ele chegou no culto e fez isso, ele o olhar de misericórdia de Jesus Cristo ainda olha para a terra. Até a ciência tem que admitir que Deus é Deus. Ele é o eu sou, aquele que era antes e ainda é. Aquela coluna de fogo que tinha naquela época ainda existe hoje. Aquele poder que estava naquele tempo ainda tem hoje. O problema aqui não é que Deus é o eu sou. O problema de Deus não é ter autoridade. O problema de Deus não é a forma que Deus faz. O problema é a forma que nós fazemos, que nós buscamos, que nós nos colocamos durante essa palavra. Aleluia. Esse é o problema, é a forma que nós e é o Deus que nós adoramos. Quando eu pedi a Deus, o que eu falo, meu Deus? A mensagem é tua, ele diz, fala sobre mim. Eu olhei para as palavras e disse, meu Deus. E se tirando daqui tem um verso inteiro para falar sobre você. Isso é apenas um resquício, uma pontinha do que ele é, da forma que ele trabalha. Ele pega, se você tem um desejo de servi-lo, e se você estiver errado, ele te corrige. Se tu tiver a humildade de voltar atrás, ele te corrige. Ele fez com Saulo, transformou ele em Paulo. Ele achava que servia a Deus e perseguia o povo. E o que houve? Ele foi indo e Deus chegou. E se você ler na Bíblia, lá está também, pastor. Quem és tu, Senhor? O judeu só chama de Senhor a Deus. Pega um judeu, vai lá e oferece qualquer outra coisa que não seja parte de Deus. Vou matar ele. Não volta atrás. Ainda mais na época de Paulo. De cara no chão. Um clarão de fogo. Uma coluna de fogo que guiou Moisés. Mesmo Deus trabalhando. Ah, mas isso foi do passado. Bom, mesmo Deus continua trabalhando com clarões de fogo. Ele está aqui para mostrar a cada um. Vai a forma que nós seguimos e nós adoramos. Então a forma de falar do nosso Deus é a forma que vai nos mostrar a quem estamos seguindo. Oh, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo, mas você está adorando ele todo. Eu faço no culto hoje. Ah, você vai deixar o carro ali agora, deixa eu ver. Qual é o Deus que você vê aqui? Ah, mas tem meu programa de televisão favorito, tem jogo de futebol, tem isso, tem aquilo. Qual o Deus que você vê? Qual o Deus que você ama realmente? Se é pelas atitudes. Israel mostrava nas atitudes. Todos os povos mostraram nas atitudes. Dia a dia foi mostrado nas atitudes quem somos, como agimos e quem adoramos. Aleluia. Já pensamos no trabalho de chegar para lá, ó, tá vendo aquele fulano? Não, que lá é crente de verdade, que lá tu não te mete, nem vai falar piada perto dele. Que glória para Deus é. Mas eu nunca falei com ele, como é que tu sabe? Não, mas eu já tive perto dele aqui. Só sabe falar do Deus dele, da Bíblia dele, por exemplo. Tá aí, fala que nem o quê? Não, mas ele prova, ele mostra. É, mas ele fala, também o pastor fala, mas vive. Aí que tem questão. Vamos levar nessa parte, que nós podemos ser a vida vivida. Como Paulo disse, sois epístolas vivas. Deus está desejoso de corações assim. Ele quer se manifestar na mesma parte. E essa forma que ele tem feito, e essa forma que ele continua fazendo eternamente. Ele é o eu sou, o Elohim, o mesmo Jeová. Basta nós sabermos a qual Deus estamos seguindo, a qual Deus amamos, a qual Deus queremos na nossa vida. É o eu sou, o Deus na sua vida? Como vocês estão esperando? Meu Deus amado, aqui estamos, Senhor, agradecendo a Tua palavra e pedimos que nos guarde durante a semana. Pedimos que nos guarde, Senhor, porque amanhã, domingo, o primeiro dia da semana, conforme o calendário, Senhor, começaremos com um culto aqui à noite, no qual pedimos que abençoe, Senhor. Que a cada banco onde um sentado você possa ser abençoado, Senhor. E que nesse momento todos possamos chegar em nossas casas tranquilos e serenos, e com a consciência que Tu és o eu sou, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso guardião, Tu és o nosso Redentor, Senhor. Da mesma forma que Tu agias, meu Deus, naquela época na Bíblia, desde o Velho Testamento, desde o Novo Testamento, a cada ponto, Senhor.
o Senhor continua agindo hoje, Senhor. Daquela forma que o Senhor fazia por cada um, continua fazendo, Senhor. Se há alguém aqui desejoso de servir corretamente e não conheces ainda o caminho, mostra, Senhor. Abre os caminhos como tu abria antigamente, Senhor. Mostra o teu poder, mostra na vida dessas pessoas, Senhor, na singularidade que tu tens, Senhor. Assim, Senhor, como Neemias, no diálogo orou, pedindo para ti, tu fez a diferença, Senhor. Ele já havia jejuado, eu não precisava orar naquele momento. Tu podes fazer nesse momento, Senhor, na vida de cada um. Apenas toque em nosso coração para que lembramos falar contigo com intimidade, Senhor. Apenas nos mostra como queres que nós te agrademos, Senhor, para que tu seja o nosso objeto de desejo maior, a nossa primícia, o nosso começo, Senhor, a nossa vida, Senhor. Eu entrego a congregação a ti, Senhor. Eu me entrego a ti, Senhor. Entrego toda essa igreja, Senhor. O nosso pastor que nesse momento está no encontro, Senhor, abençoa, consagra o Senhor, guarda o Senhor, para que ele chegue em segurança, Senhor. Senhor, o teu povo vai receber um encontro regional em novembro, Senhor. Novembro de 2012, até lá temos uma longa estrada, Senhor. Guia-nos a cada momento para que sejamos cada vez mais unidos e mais fortes, Senhor. Para que eles possam chegar a olhar que ali tem, em Caxias do Sul, uma igrejinha que te serve corretamente, que busca te viver e adorar a tua palavra, porque nós te amamos e te servimos eternamente, Senhor. O Senhor te faz presente na vida de cada um nesse momento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Porque esse culto foi falado de ti e da tua grandeza, Senhor. Porque nada nesse mundo sobrepuja a tua grandeza. Nada nesse mundo faz a diferença. Nada nesse mundo pode chegar perto do que é a tua glória, Senhor. Então nós entregamos a ti neste momento, pedindo a tua bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.